Shalom, pastora Dani. Shalom, boa noite, meu Tem alguém me ouvindo aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu pastor. Aleluia. Perdão pelos minutinhos de atraso aqui, viu? Shalom, boa noite. Eu tava passando mal, olha. Não. É que o nosso ministrador oficial fez um exame. Ele fez um exame de endoscopia. Ele tava meio grogue. Ah, é? E aí ele vai ficar para terça-feira que vem. Mas hoje eu ia revezar com ele, né, sobre o tema. Isso. E aí eu preparei aqui uma breve apresentação, né, para a gente conversar sobre esse tema, né, que é tão importante, que é a oratória. E é isso. Vou compartilhar a tela aqui para... Eu não sei se eu que estou na apresentação aqui, apresentar agora. Digam para mim se estão conseguindo ver a tela aí legal. Está dando para ver a tela. Amém, tudo certo. Pastor. Dê um feedback, porque eu não vou conseguir mais visualizar vocês, nem ver as perguntas, nem nada. Então, quando eu for falando, se vocês tiverem alguma pontuação para fazer, podem falar assim, pastor. E aí eu paro para vocês falarem, tá bom? Amém, Vamos sim. orar? Vamos orar? Vamos começar esse nossa mentoria, né? Eu vou chamar de um bate-papo hoje, esse bate-papo sobre oratória. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças e glórias ao teu nome, queremos te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos, meu Pai, para entender um pouco mais dos instrumentos das tuas escrituras sagradas, o que a tua palavra fala a respeito desse tema. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus, nos aperfeiçoando, meu Pai, nessas lives de mentoria com os nossos líderes, com os convidados, porque nós queremos, meu Pai, continuar crescendo em graça e estatura diante do Senhor. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós precisamos, meu Pai, da Tua graça sobre as nossas vidas para continuar avançando. Que nós precisamos do Teu Espírito Santo para poder realmente avançar de acordo com a Tua palavra. Senhor, que nesse momento o Senhor possa tomar as nossas mentes e os nossos corações para entender sobre esse tema de oratória, e que o Senhor possa usar, meu Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui sendo representada, que eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, que a comunicação, a oratória, ela pode ser utilizada em diversas áreas, e que o Senhor possa nos mostrar essa noite a importância desse tema sobre as nossas vidas. Pai, nos reveste com o teu poder, com as tuas armaduras, abre o nosso entendimento, nos ajuda a avançar pelo teu reino. Senhor, nós estamos aqui, mas o nosso objetivo principal é povoar os céus, meu Pai, e saquear o inferno. Por favor, nos renova nessa noite, renova as forças daquelas pessoas que estão cansadas, meu Pai, que estão sobrecarregados, estão com cansaço físico, com alguma batalha espiritual. Que o Senhor possa, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, derramar o teu azeite, a tua graça, a tua misericórdia, o teu renovo, porque eu acredito que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que dá uma nova vida, Deus que nos direciona para um novo caminho. Assim, meu Pai, nós te bendizemos e te louvamos nessa noite e todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E meu pastor, rapidinho, a nossa live, geralmente, ela só tá podendo ser meio que 1 hora, aí só tentar, porque, tipo assim, quando chegar no finalzinho, ele derruba todo mundo, entendeu? Amém, pode. Pois aí eu nem mandei o link novo, né? Isso, só para o senhor dar essa dica, porque a gente vai ministrando, a gente, daqui a pouco vê, falta 10 minutos. Só para o senhor ficar, não, okay. Tá bom? De meia-noite a gente não passa, fique tranquilo. Cai antes. Estou me policiando nessa questão do tempo. Mas a gente tem aqui 50 minutos ainda. 47 agora. Gente, eu estava pensando sobre esse tema, né? Eu fiquei me perguntando o que é oratória. E eu já quero começar esse treinamento perguntando para você, esse bate-papo. O que é oratória na tua visão?
Hoje, antes da gente falar qualquer coisa, desmuta aí esse microfone e começa a falar. O que é oratória do teu ponto de vista hoje? Na tua visão como cristão, o que é oratória? Não precisa trazer um conceito técnico, oratória é isso, é aquilo, aquilo outro. Pode trazer o seu entendimento, aquilo que você realmente entende do que é esse tema, né? Para você, o que é oratória? Pode falar aí, sem pressa, de um a um. Começar com o irmão Carlos. Amém. A respeito de oração. Oratória. Mais ou menos esse é o meu sentido, mas não tenho muito definido, não. Tá, oratória a respeito de oração. Mais alguém? Muito sentido. Perfeito, obrigado. Misericórdia. A aposta libera o café. Acredito que seja um comportamento ao falar em público. Comportamento, falar em público tem a ver também. Mais alguém? Pelo menos mais um. Tem o mesmo pensamento que a Adria. É Aí não vai. Como se pronunciar. Como se pronunciar. Em público. Amém. Como se pronunciar. Diga assim, oratória. Repita assim comigo, oratória. Oratória É poder. é poder. Diga assim, repete aí, gente. Vocês estão tímidos, né? Diga assim, oratória. Oratória é poder. É poder. É poder. Eu vou tentar te explicar por que oratória é poder. Se você perceber hoje, a maioria dos problemas que nós temos em relacionamentos, problemas que nós temos interpessoais, problemas que nós temos hoje com casamentos, problema que nós temos hoje no ministério, problema que nós temos dentro das congregações, problema que nós temos na nossa casa, problema que nós temos no trabalho. Se você for dar uma pesquisada, claro que além do emocional, né, que muitas vezes tem, a questão do ego, da mentira, aquele negócio todo, você vai ver que comunicação tá no meio desses itens que causam um certo tipo de transtorno. A maneira que uma pessoa fala, a maneira que a pessoa trata, a maneira mais dura que ela fala, uma outra fala mais leve. Eu não sei se vocês sabem, mas um dado, vocês podem dar um Google aí a respeito. Eu achava que a falta de dinheiro era o que mais se separava no Brasil, era o que mais se causava divórcio. E quando eu fui pesquisar, eu fiquei surpreso que um dos maiores problemas que causa separação no Brasil é a falta de comunicação no relacionamento, a falta de comunicação no casamento. Os sócios, eles meio que se matam, além de todas as situações, né, falta de ética, falta de preparo, por falta de comunicação. Cada um acha e começa a imaginar o que a outra pessoa está pensando sem nunca ninguém ter falado nada. Já aconteceu alguma coisa assim similar com você? Que você pensava que a pessoa estava pensando alguma coisa, mas na verdade era completamente diferente? Ou quando a pessoa falou, olha, eu quero falar com você, você já imaginou alguma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que realmente ia ser tratado? Já aconteceu com alguém aqui? Pode falar, viu, gente? Nunca aconteceu com ninguém. Senhor, arrebata esse grupo, que esse aqui já está preparado. Arrebata esse povo, Senhor, que eles já estão preparados. Eu que estou me lascando aqui. Mas, brincadeiras à parte, oratória é poder. E por que oratória é poder?
A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você for ler lá em Tiago também, fala a respeito disso, né, daquilo que sai da sua oratória. Né? Jesus ele vai falar que não existe uma fonte que fala de duas maneiras diferentes, que de manhã está profetizando e à noite está falando mal do irmão. Então, diga assim, oratória, diga assim, repita comigo mais uma vez, oratória. Oratória É poder. é poder. E aí eu vou te falar que tem palavras que elas liberam um destino sobre a nossa vida e tem palavras que fecham cada vez mais o caixão, se eu posso usar esse termo. E aí eu quero te explicar como é que é isso. No momento em que o povo estava ali no deserto, né, saindo, eram escravos, né, foram libertos, estavam ali naquele deserto, eles estavam passando por algumas provações, que depois a gente vai ver que a Bíblia diz que o Senhor colocou eles no deserto para provar aquilo que estava no coração deles. Eles começou-se a surgir ali a murmuração, que é a reclamação de algo que não está acontecendo tão bem na sua vida. E ao invés de você usar a sua palavra para a vida, você usa para fechar mais aí no caixão. Você usa para trazer ainda mais uma consequência, assim, uma maldição sobre a sua vida. Exemplo, você está brigando aí com falta de comunicação com o marido, com o esposo, no lar, no trabalho. Ao invés de você utilizar a sua oratória, você utilizar aquilo que você tem, você utilizar a sua língua para desfazer aquilo, orando, jejuando, dando uma palavra a palavra do Senhor disse que uma palavra branda, ela desvia o furor, dando uma palavra de direção, dando uma palavra de conforto, mas também de consolo, de confronto, mas também de consolo, dando uma palavra que vai realmente resolver, a gente faz o inverso. A gente começa a reclamar, poxa, meu pastor, olha, levou todo mundo para comer uma pizza, eu fiquei de fora. Que pastor fulano de tal? Minha mulher não sabe fazer feijão, minha mulher não sabe fazer... Isso eu estou dando exemplos do nosso cotidiano, que a gente acaba, perdi o ônibus e xinga o motorista, né? E começa, não deu certo, aí espragueja, poxa, não sei o quê, ou bateu o dedinho mindinho, aí você vai ver que você é crente ou não, bate o dedinho mindinho, em vez de dar um glória a Deus, chama um palavrão. Então, tem situações que, quando a gente começa a entender que aquilo que sai da minha boca é poder, eu começo a visualizar e começo a me comportar de uma maneira diferente. E aí, oratória é poder. Por quê? Porque eu começo a me comunicar de uma maneira diferente, de uma maneira mais assertiva. Exemplo, eu já estou com a minha vida tribulada, aí eu vou falar mal do meu líder, eu estou trazendo bênção ou maldição sobre a minha vida? Maldição, né? Eu tô com o meu casamento atribulado, eu vou falar mal da minha esposa, eu tô trazendo bênção ou maldição pro meu relacionamento? Maldição. O meu trabalho Agora estreitou. O meu trabalho já tá difícil. E aí eu começo a falar mal do meu trabalho, mal do meu irmão, mal das pessoas que estão comigo, mal dos meus clientes, mal de tudo que eu tenho. Eu tô trazendo bênção ou maldição pra minha vida? Maldição. Tô trazendo morte ou tô trazendo vida? Então repita assim comigo, oratória é poder. Porque uma vez que eu começo a comunicar de uma maneira diferente o meu comportamento, eu não sei quem foi que falou, não sei se era a Adri que estava falando, mas o meu comportamento, ele começa a andar de acordo com aquilo que eu estou falando. Tem gente que consegue dar uma ludibriada. O que é dar a ludibriada? Falar uma coisa e agir completamente diferente. Aí isso aqui é uma outra pregação, que essa daí realmente uma falha no caráter, na identidade. Mas quando eu começo a comunicar da maneira que eu preciso comunicar, que a palavra me ensina para comunicar, e eu começo a fazer, o meu comportamento vai de acordo com o que a palavra quer, aí as coisas começam a mudar na minha vida. Aí eu começo a bem dizer a minha esposa, ao invés de eu ficar reclamando, e eu começo a tratar minha esposa com amor, eu começo a fazer o que precisa ser feito, o meu casamento ele começa a mudar de direção.
Exemplo, eu estou com um trabalho, e eu começo a bendizer no meu trabalho, eu começo a orar no meu trabalho, eu começo a declarar no meu trabalho, eu começo a profetizar no meu trabalho, e eu não faço negócios fraudulentos, e aquilo que eu faço, eu ainda tiro meu dízimo, minha oferta, ainda ajudo o necessitado, abençoo a vida do meu pastor, honro meu pai e minha mãe, qual é a chance que esse negócio tem de dar errado? O Brasil pode quebrar, mas esse negócio aqui, que está com o princípio em pé, ele permanece. Para você entender que oração, que oratória é poder, quando os espias eles vão até Jericó, eles liberam uma palavra sobre uma vida de uma mulher chamada Raabe. Eles falam assim, olha, se você estiver dentro da sua casa e quem estiver com você dentro da sua família, quem estiver com você dentro desse lar, a gente não vai matar, mas quem estiver fora vai morrer a fio da espada. A Bíblia diz que aquele muro de Jericó caiu quase todo, sim ou não? Amém. Caiu quase todo, mas aí eles voltaram para Josué e falaram, Josué, aconteceu isso, e Josué disse o quê? Que seja feito conforme a palavra que vocês falaram lá. Então, houve uma concordância dos espias e do líder. E aí já pega a primeira chave para você parar de sofrer nessa vida. Se o teu líder quer A, você quer B, você tem duas opções. Ou você se lasca indo na sua opção, ou você entra em concordância para ir numa direção certa. Porque se você tem uma palavra, se chega lá José e fala bem assim, olha, eu não concordo com a palavra que vocês falaram. Como é que vai ficar? Quem é que vai ter mais autoridade aí para decidir? Será que seria o Espia ou será que seria Josué? Mas como houve uma concordância, e Deus ele trabalha em cima de concordância, por isso que ele fala que uma casa dividida ela não vai prosperar, entenda, a nossa vida espiritual, ela funciona da mesma maneira. Eu tenho meus líderes e eu preciso andar em concordância com os meus líderes. Se o meu líder quer o A e eu entrego o B, eu estou trazendo mais morte para perto de mim do que vida. Quem está me entendendo aí? Então, para você ver que em circunstâncias onde há uma concordância e esse poder está sendo gerado, o cerco de Jericó, as muralhas de Jericó começam a cair. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, a casa dela era em cima do muro. E um pedaço dela não caiu. Por quê? Porque foi liberada uma palavra. Então, diga-se mais uma vez, oratória é poder. Quem está acordado aí? Quem está acordado aí? Diz assim, oratória é poder. É poder. Trazendo aqui para um conceito mais filosófico, a oratória é a capacidade de passar uma mensagem de forma clara e de maneira que atinja o objetivo, seja ele qual for, informar, entreter, influenciar, pregar, trazer uma mensagem, usando para isso um conjunto de habilidades, diga assim, um conjunto de habilidades e técnicas que manterão o público interessado. Me responda uma coisa, até agora, você está interessado em saber mais sobre oratória? Com certeza. Quem está mais interessado aí? E se eu te falar que ainda tem muito mais para frente, você está interessado? Agora para descobrir o que eu vou falar? Sim ou não? Sim, pastor. Com certeza. Tá só eu e tu aqui, ó. Sim. Sim. Me abandonaram, rapaz, me abandonaram. Tá todo mundo deitado na cama aí, eu aqui, ó. Aí dando glória. Tá pegando fogo. E por quê? Eu comecei a usar nessa apresentação algumas técnicas que eu aprendi. O que é a técnica dentro de uma oratória? Não é que eu vou, na hora que eu for pregar, que eu vou trazer uma mensagem, que eu vou fazer alguma coisa, que eu não posso utilizar essas técnicas. Essas técnicas, elas não vêm em desencontro à Bíblia.
Pelo contrário, elas vêm para te ajudar a levar uma mensagem que você tem a capacidade de levar uma mensagem clara e de forma objetiva. Já teve culto, e aí eu faço uma pergunta retórica, que você saiu, que o que foi pregado você não conseguiu entender nada? Não precisa me responder. Já passou em algum momento, você sendo a pessoa que está comunicando, você tentar falar algo e não conseguir transmitir aquilo que você queria falar? Você queria falar algo, aí saiu outra coisa que não tinha nada a ver? É porque são duas coisas diferentes, oratória e retórica. E a gente tem um problema de retórica porque a gente já tem também uma outra parte que é falha no nosso ensinamento, que é a gente poder organizar os textos e as nossas falas de uma maneira sequencial para que as pessoas pudessem entender. Se eu começasse a falar de técnica antes de eu falar que oratória era poder, talvez não iria, o conhecimento ele não ia crescer um em cima do outro. Se eu chego para o final, te falo técnica, e no final eu vou conectar, eu sei que eu estou falando com um público que é extremamente cristão, que são pessoas crentes. Se eu começo falando sobre técnica, ao invés da Bíblia, antes de eu começar a falar o restante das coisas, eu falo, lá vem o pastor trazendo coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas eu sabendo o meu público, antes de eu entrar na mensagem que eu queria entrar, eu fiz uma conexão. E isso é uma técnica, você conectar com o seu público antes de pregar, antes de levar uma mensagem, antes de dar uma palavra. Porque se não houver conexão entre as pessoas, ninguém para ouvir. É por isso que tem gente que começa a falar, você bota a mão no ouvido e vai-se embora. É por isso que tem gente que não veio para essa reunião hoje, para essa mentoria hoje, porque era eu que ia estar aqui. Porque não se conecta comigo de alguma maneira. E tem situações que eu também não me conecto. Não é que a gente vai se conectar com todo mundo. Tem situações que tem conexão e tem situações que não tem conexão. É por isso que eu gosto mais da pregação de uma pessoa do que a pregação da outra. Às vezes é a mesma palavra, é a mesma mensagem. Só que a minha conexão com um com o outro é de uma maneira diferente. E essa conexão, por incrível que pareça, ela está mais ligada à técnica do que a qualquer outra coisa. Porque se eu dou mais... como é que eu posso falar? Quando eu começo a estruturar uma mensagem e eu começo a colocar as técnicas de engajamento dentro dessa mensagem, se eu começo a fazer as conexões, se eu começo a, no meio da mensagem, dar uma quebrada, se eu começo a falar... Exemplo, quando o pastor ou a pessoa que está pregando, ele fala assim, olha para essa pessoa que está ao seu lado, isso é uma técnica. Ela está usando uma técnica para fazer você se conectar também com pessoas. Repita comigo isso. É uma técnica para fazer o quê? Você entender o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, o que está sendo falado. Então, quando a gente começa a trazer essas informações de uma forma estruturada, parece que a mensagem é mais linda, parece que a mensagem é mais bonita, parece que a mensagem é outra coisa, mas é a mesma coisa, só está sendo feito de uma maneira que foi se estudado um conjunto de habilidade e as técnicas para fazer esse público ficar interessado, para fazer eu e você ficar interessado em determinada pregação, em determinada situação. Está fazendo sentido? Estão conseguindo entender? Amém. Numa ministração da palavra, aqui eu já quero entrar, aqui eu estou falando para pessoas que vão pregar o evangelho da paz, as pessoas que vão entrar, que vão pregar o evangelho de transformação. Toda palavra ela precisa ter um objetivo. Toda mensagem, se eu for dar uma mensagem de dízimos e ofertas, ela precisa ter um objetivo. E o objetivo, por incrível que pareça, de dízimos e ofertas não é arrancar o dinheiro do bolso da pessoa. Quando eu dou uma palavra de boas-vindas, eu tenho um objetivo. Quando eu vou levar a ministração de uma palavra, eu tenho um objetivo. E aí, antes de levar essa palavra, a gente tem aqui duas situações, tá? Quando eu vou fazer uma palestra nada tem a ver com o evangelho, que eu levo uma palestra, eu pergunto o que eu quero influenciar na vida dessa pessoa. Eu quero que no final ela compre meu curso, no final eu quero que ela compre meu livro, e quero no final que ela se inscreva numa mentoria. Então, todo o conteúdo que eu vou fazer, que eu vou passar, é em cima de dores, que eu posso resolver através de um curso, uma mentoria e um encontro.
É meio que eu vou trazer o problema para ela e eu falo, olha, eu tenho a solução e você precisa me pagar para ter essa solução. Essa aqui é uma forma de estruturar a mensagem. Agora, quando eu estou falando do evangelho, eu já tenho uma mensagem que é validada, eu não preciso inventar moda. Eu tenho uma mensagem que está sendo pregada há mais de 2000 anos e tem dado certo de lá para cá. Então, eu não preciso inventar mais nada. Segundo, eu tenho uma ação que não é minha, uma ação de convencimento dessa palavra, que já não é um papel meu. O papel de quem está levando essa mensagem é levar essa mensagem de forma clara e objetiva. E o convencimento desse objetivo aqui, quem convence o homem do pecado, da verdade e do juízo é quem? Não vai falar que é o apóstolo Luiz, misericórdia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da verdade. Do que mais? Do pecado e do juízo. Isso. E aí eu tenho uma outra situação aqui. Também não adianta eu preparar uma mensagem top, cheio de técnica, cheio de retórica bem estruturada, e eu vou falar sobre retórica um pouquinho mais na frente. Não adianta eu fazer a comunicação e me conectar com esse público. Não adianta eu trazer a base de habilidade de conjuntos para essa mensagem, se primeiro eu não me conectar com a fonte dessa mensagem. É por isso que tem pregador que você vê pregando e você vê 3, 4, 5, 10 pessoas aceitando Jesus. E você vê pregador que traz uma mensagem linda, maravilhosa e não vem uma conversão. Se você voltar um pouquinho para trás, começar a pesquisar a história de oratória, você vai parar na filosofia grega. E aí eles contam ali uma história de dois camaradas, que um nasceu gago e o outro nasceu ali com o dom da palavra. Ele falava, o pessoal falava, meu Deus, é como se fosse o Herodes, né? O Herodes não falou lá, fez um discurso, ele falou, meu Deus, voz de Deus. Aquilo era o quê? Era oratória. Ele tinha oratória. Só que ele tomou a glória para ele, a Bíblia diz que ele virou comida de bicho. Então, para a mensagem ela já está validada, mas para essa mensagem ela ter um efeito na vida das pessoas, e a gente levar não para uma euforia, mas para uma transformação, que é a proposta do Evangelho, eu preciso me conectar com o dono da mensagem. Eu preciso estar conectado com o dono dessa palavra. Eu preciso estar conectado no mesmo objetivo que o dono dessa palavra quer para ele, para esse dia, para aquele momento, para aquela igreja, para aquelas pessoas. É por isso que quando a gente vai montar uma ministração, eu não chego aqui e dou um Google, o que pregar na rede de jovens. Eu vou para a oração. Isso eu já imaginando que esse pregador, ele não faz parte daquela estatística que são pregadores que só pegam na palavra final de semana. Ele começa a estar em oração e apresentar, Senhor, no domingo eu vou ministrar, eu vou dar uma palavra de dízimos e ofertas. Qual é a mensagem que eu levo? Qual é o objetivo que o Senhor quer que eu pregue ali? Como é que o Senhor quer que eu faça? Como é que vai ser? E aí Deus vai trazendo essa palavra, essa mensagem na tua memória, na hora do teu devocional, vai te dando um direcionamento, na hora do devocional vai botando os teus olhos numa palavra específica. Então aí o Senhor ele tem diversas maneiras, né, de te direcionar para aquilo que Ele quer, mas uma vez que você quer que Ele esteja nessa direção. E aí eu só abro um parêntese para falar, existe o homem de Deus, e existe o homem que Deus usa. E não queiram ser o homem que Deus usa. Porque Deus usa até um jumento para entregar a mensagem que Ele quer. Só que o homem que Deus usa, que só tem os dons, que só tem o talento, que só tem a oratória, mas não tem o Senhor, no final do tempo, no final da mensagem, no final de tudo, ele vai falar, Senhor, no teu nome... Poxa, eu tinha uma oratória incrível, no teu nome eu pregava que era uma maravilha, no teu nome eu expulsava demônio. Ele vai falar, olha, maldito
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que nós precisamos da técnica, precisamos do conjunto de habilidades, precisamos trazer uma mensagem clara e específica, precisamos, mas nós precisamos principalmente estar conectado com o dono dessa palavra. Tá fazendo sentido, gente? Dá um oi aí, que eu tô me sentindo meio sozinho aqui. Sim. Amém. Vai já melhorar, tá? Vai já melhorar. Diga assim, oratória. 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 Muito, gente. Oratória é poder. É poder. E existe uma diferença Existe uma diferença do homem de Deus do homem de Deus e do homem que Deus usa. e no homem que Deus usa. Diga assim no microfone, eu quero crer Eu quero ver que você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um homem e uma mulher de uma Deus. mulher de Deus. Fujam da aparência do mal. Amém? Então, todas as vezes agora que vocês tiverem uma oportunidade, seja para pregar, seja para dar uma palavra, você pergunte para Deus, qual é o objetivo? Porque toda palavra ela precisa ter um objetivo. Toda mensagem ela precisa ter uma mensagem clara, uma mensagem concisa para fazer o quê? Para causar o objetivo. Qual é o objetivo que a gente vê no Evangelho? Influenciar a vida das pessoas. Eu não consigo transformar a vida de ninguém, porque essa é uma ação do Espírito Santo. Mas eu consigo deixar uma mensagem que vai influenciar, que vai abrir o coração dela para o Espírito Santo começar a entrar. Eu consigo tratar essa pessoa bem para que o Espírito Santo comece a agir. Eu posso receber essa pessoa de uma maneira diferente. Exemplo, comunicação, a gente tem comunicação verbal e a gente tem uma comunicação não verbal. Quando você recebe uma pessoa com um sorriso no rosto, você está falando muito mais do que se você estivesse falando, seja bem-vindo. Por quê? Porque a nossa comunicação não verbal, que é como a gente expressa o nosso corpo, ela fala muito mais do que as palavras. Então, quando você está com um sorriso no rosto dizendo, seja bem-vindo, você está trazendo que uma comunicação não verbal, uma comunicação verbal de forma assertiva para aquele momento. Da mesma maneira que se você estiver lá na portaria nesse dia, você está tribulado e você está bem assim, ó. Dá para me ver aí na câmera? Imagina eu te recebendo bem assim lá na Betel, lá no Terra Nova. E aí tu chegou e falei, e aí, malandro, qual é? Meu Deus, ele não tá aqui não. Qual é a chance que eu tenho de bloquear essa pessoa antes dela chegar para receber a mensagem? É por isso que desde a recepção até após o culto, a gente tem que ter o mesmo objetivo. O objetivo da tribo de Levi, sabe qual é? É conectar. Eu preciso de alguma maneira do que eu estou fazendo, do que eu estou limpando, do banheiro que eu estou lavando, com o objetivo de conectar as pessoas que vão chegar neste lugar ao Senhor. De alguma maneira eu preciso ajudar, parte de um todo, para que isso aconteça. Está fazendo sentido para você essa palavra? Amém. Amém? Amém. Me dá um sinal aí, me dá um sinal. Tô aqui, pastor, não dormi ainda não. Estamos aqui, pastor. Amém. Cadê o Ângelo? Que eu não vejo dando um brado de vitória aí. Oi, pastor. É a Amanda. Hoje eu Oi, tá aqui Amanda, também. tudo bem? Acorda o Ângelo aí, A viu? gente tá ouvindo. Acorda esse macho aí. Amém. É que tá tão bom que a gente tá ouvindo somente. Depois a gente Amém. responde. Olha só, então quando a Tô gente só fala da... pescando. Ele tá acordado, pastor, que ele tava escovando o dente. Ah, Claro. tá vendo aí? Olha que Jesus é bravo. Nossa, A água tá cochilando. acorda, abre aí. Olha só. Tô aqui, eu tô ouvindo. Falta só mais 18 minutos para a gente concluir. Quando a gente fala sobre... Já deu para entender que oratória é poder? Sim. Sim. Agora, quando eu vou... exemplo. Quando eu vou levar uma ministração para algum lugar, aí eu preciso começar a ter um pouco mais de retórica. O que é a retórica? É organizar tudo aquilo que eu vou falar naquele momento, naquela mensagem, naquela ministração.
Então, eu preciso organizar, pelo menos, isso aqui é o básico, tá? Não é o nível hard, é o básico do básico do básico, para você levar qualquer mensagem, qualquer palavra, seja de palavra de boas-vindas, mensagem de pregação, palavra de dízimos e ofertas, oportunidade, qualquer coisa que você tiver, vai fazer. Você precisa ter uma introdução, um meio e uma conclusão. Porque tem irmão que começa contando, não, eu vou contar aqui uma bênção, tá, pastor? Rapidinho. Um dia eu estava lá no Careiro, aí Deus abriu uma porta, aí eu fui lá para o Iranduba, aí naquele dia teve um churrasco. Lembra daquele churrasco? Pois é. Aí no sábado teve futebol. Aí misturou tudo e não entregou nada. Aí ficou uma mensagem desorganizada, não foi clara e não vai me causar nada. A única coisa que vai me causar é o efeito da murmuração. Falar, rapaz, o que esse cara falou que eu não entendi? Foi nada. Então, todas as vezes que vocês forem entrar para fazer alguma coisa, a introdução, meio, que é o desenvolvimento, e a conclusão. Eu vou levar uma palavra de dízimos e ofertas. Como é que eu introduzo dízimos e ofertas? Dízimos e ofertas, eu não, hoje, pastor Marcos Brunner, eu não trabalho mais no valor monetário. Eu levo para o coração. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Para mim, é em cima disso. Eu levo para a parte de adoração, eu levo para a parte de como é que está a minha conexão com o Senhor, como é que está a minha gratidão. Aí eu posso ler o versículo bíblico, entrar nessa parte, se eu quiser trazer um over-delivery, que é entregar mais do que é necessário, se eu quiser trazer o exemplo da Bispa Cassie, falar bem assim, olha, agora para você entender, imagine um bolo. Imagine que uma pessoa te deu um bolo muito bonito, assim, 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 assim. E aí você começou a repartir, estava tão gostoso aquele bolo que você começou a repartir com A, com B, com C e com D. E aí chegou no final, o dono daquela pessoa que te deu um bolo queria um pedaço. E aí acabou o bolo. E aí muitas vezes nós somos essa pessoa. Somos abençoados, o Senhor nos prospera, o Senhor nos dá dinheiro, o Senhor nos dá uma saúde. Na hora que a gente tem para honrar o Senhor, a gente engole nossa semente. Não fica simples uma palavra dessa? Mas que vai causar o quê? Pelo menos um efeito de reflexão. A gente vai parar para pensar, cara, será que eu sou essa pessoa que está comendo o bolo todo, não estou dando nem um pedacinho de bolo com café para o Senhor? Será que eu sou essa pessoa que está comendo a semente? Será que é por isso que eu não estou prosperando? Será que é por isso que eu estou me matando de trabalhar e não estou conseguindo prosperar? Porque eu estou comendo a minha semente? Será? Aí ele começa a ter dúvidas. E aí começa o quê? A entrar o Espírito Santo de Deus. Aí no discipulado, a palavra que você vai dar vai ser em cima de quê? Daquilo que aquela pessoa está precisando. E é por isso que a pessoa fala bem assim, caraca, essa palavra é para mim. É porque Deus sabe aquilo que ele está gerando na pessoa do culto. E ele vai te usar para gerar o quê? Aquele fechamento. Então, por muitas vezes a gente é usado e você nem sabe. Porque quem está organizando essas conexões de mente e corações é o Senhor. O que a gente precisa fazer é nos tornar aqueles homens e mulheres de Deus, porque quando chega o momento, Deus vai usar esse homem e essa mulher. Quem está me entendendo? Então, introdução, Amém. Desenvolvimento. Aí aqui no desenvolvimento, quando eu trago desenvolvimento, eu tenho que obrigatoriamente trazer a explicação desse versículo. Eu não posso chegar, exemplo, abra sua Bíblia, por gentileza, comigo, em João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, no seu ventre fluirá um rio de águas, e já pular para uma coisa que não tem nada a ver. Eu preciso explicar o texto, eu preciso explicar o contexto que aquilo foi aplicado, e eu preciso trazer para uma aplicação prática. Como é que eu pego essa palavra e coloco no meu coração e trago para a minha vida prática? Como é que eu faço isso? É por isso que é mais fácil gente pregar e dar palavra e fazer quando já aplica a palavra do que quem não está praticando. É por isso que é mais fácil um dizimista falar sobre dízimos e oferta com quem não está dando. Porque o dizimista vai falar, olha, teve um dia que eu não queria dar meu dízimo, mas eu fui e dei o meu dízimo. Ele está contando aqui um testemunho. Eu dei o meu dízimo, aí
eu achei que eu ia me lascar, mas Deus abriu uma porta, eu não me lasquei. E aí ele começa a trazer o quê? Exemplos da vida dele, do que está acontecendo no dia a dia, no real. Eu acredito, irmão, em nome de Jesus, que Deus é um Deus vivo. E se eu trouxer exemplos de coisas que acontecem na minha vida aqui nesse escritório, é coisas que você fala, rapaz, se não for Deus, não tem como não ser. É Jeová. Tem situações, hoje aconteceu uma. Aí eu vou entrar agora na parte do testemunho para embasar aquilo que eu estou te falando. Aconteceu um negócio, a gente tinha perdido uma conta aqui que dava mais ou menos 45 mil reais de comissão. Já tinha dado como perdida essa conta. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, poxa, a gente trabalhou tanto aqui e tal. Eu comecei a orar, comecei a falar. Aí eu lembrei de uma pessoa que estava envolvida nessa negociação. Eu falei, Senhor, se essa conta girar, imagina o tamanho de fé que vai nascer no coração desse vendedor. Esse menino que está pulando de lá e para cá, será que ele não vai ficar mais grato ao Senhor? Será que ele não vai parar para ouvir mais a tua palavra, a tua mensagem, depois que eu orei com ele aqui, depois que eu clamei para misericórdia? E aí, a gente orou na sexta, ou eu orei na quinta, aí sexta-feira deu tudo errado, segunda-feira deu tudo errado, e hoje deu tudo certo. Do nada. O que estava dando errado, hoje bateu, final do dia, deu certo. E eu falei para ele, meu amigo, se não for Deus, eu não sei, não existe outra pessoa para ouvir a nossa oração que não for o Senhor, se não for o Senhor. Então, eu te trouxe agora o quê? Uma introdução, te introduzi o que era, eu te dei uma explicação e eu te dei uma conclusão de o quê? Deu errado e agora deu certo. Dá dando para entender aí? Se manifesta aí. Não, se manifesta não. De vitória. Amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero te ouvir agora. Quero que você tire esse seu áudio aí e comece a falar que a gente só tem 10 minutos. Passou rápido, né? Só tem 10 minutos. Como é que você avalia até esse momento a sua oratória e a sua retórica? Até aqui, do que foi falado. Para responder? Para responder. Um de cada vez, não precisa brigar, não. Quais são os níveis de avaliação, hein, meu pastor? Há uma autoavaliação. Como é que você avalia, meu pastor? O meu tá regular, hein? É uma autoavaliação. Do que foi falado até agora, como é que eu me avalio de 0 a 10? Eu sou meio crítico comigo mesmo, então vou me dar um 6,5 aí. Para melhorar mais. Tem mais? Meu 6. 6. Quem foi que falou 6 aí? Jaqueline. Jaqueline, vou anotar aqui, Jaqueline, para te ver falando por aí. O meu é 8. 8? Quem disse 8? A Neila, evangelista Neila. Evangelista Neila, 8. Glória a Deus. Quem mais? Meu é 8 também, Obreira Fabio. Meu Senhor, arrebata esse povo que tá todo mundo preparado. Jaqueline. Ô, Glória! Adria tá dormindo. 8 também. Acorda, Adria. 6,5 eu, pai. Hoje ele está claro. Amém. Olha só, a mensagem que a gente carrega, e aí eu já quero chegar para o finalzinho aqui, a mensagem que a gente carrega tem dado certo há mais de 2.000 anos. A mensagem que nós carregamos do Evangelho do Senhor tem dado certo há mais de 2.000 anos. Quando a gente fala a respeito de pregação e de evangelho, a gente não tem o que inventar. Não tem o que trazer de comparativo, de falar que iPhone XR, você tem que ser um iPhone XR depois ser o iPhone 11. Não tem por que trazer coisas de... Ó, eu sou coach, eu vou até tirar isso aqui que eu quero olhar no olho de vocês. Olha, eu sou coach, eu sou master coach,
eu tenho uma formação na área de pessoas, e quando eu vou pregar a palavra, não tem o que eu falar que não seja o evangelho. Porque nesse momento da mensagem que está sendo pregada, a gente tem uma mensagem que está dando certo há mais de 2000 anos. Eu não preciso incrementar nada, eu não preciso mudar nada, eu não preciso aumentar nada, eu não preciso diminuir nada. Eu só preciso levar de uma maneira que as pessoas possam entender o evangelho do Senhor. Uma mensagem clara e objetiva. Clara e objetiva, cheia do Espírito Santo, aí que o negócio fica melhor ainda. Porque clara, objetiva, e você vivenciando a palavra que você está pregando, a transformação, você prega de uma maneira diferente. Quando você vê um pregador que ele está pregando aquilo que ele não vive, ele nem fala direito. Porque a consciência, o Espírito Santo acusa. Você vai dar uma palavra de dízimos e ofertas, e você não está ofertando, você não está dizimando, você não consegue falar, irmão, vamos ofertar é bênção, ofertar é aquilo, aí vem a consciência, vem o Espírito Santo dizendo, poxa, isso é tão bom, por que você não faz? Glória a Deus. Quando você, talvez quando você não esteja escutando a voz do Espírito Santo, aí Deus vai usar alguém. Poxa, pô, você pregou tão bonito, né? Mas e aí, como é que é Você prega e não faz? Eu falo. Você prega e não pratica isso? Você achou bonita essa palavra para pregar, mas não para praticar? Porque o evangelho, ele é um evangelho prático. Eu não posso vir aqui encher linguiça, e daqui a pouco eu causar uma euforia em você que você não vai querer fazer, você não vai querer transformação. Porque você vai olhar para mim e falar, pô, o pastor falou legal, aí bonito, apresentação linda, tudo top, mas e a aplicação na vida dele? O que ele está fazendo? Está fazendo sentido isso aqui? Então, o evangelho já está dando certo há mais de 2023 anos. Tá? Isso catalogado depois de Cristo. Imagina aí, desde Gênesis, quantos, 1000 anos já se passaram, e está dando certo. Princípio, Deus, a gente faz e Deus honra. Quando você abençoa a vida dos seus pais, quando você honra a vida dos seus pais, quando você honra a vida dos seus líderes, você está trazendo vida para a sua vida, e não maldição. Quando você usa a sua boca, aquilo que Deus lhe deu para você glorificar, para você adorar, para você bendizer o nome do Senhor, para você dar glória, para você dar aleluia, para você falar palavras positivas, para você validar a vida de pessoas, para você orar, interceder por alguém, você está trazendo vida para a sua vida. Mas assim como no inverso, é a mesma coisa. Se você começar a amaldiçoar, você vai ser amaldiçoado. Se você começar a reclamar, você vai se lascar mais ainda. Então, aquilo que sai da nossa boca, que é a oratória, a maneira que eu falo, a maneira que eu me coloco, a maneira que acontece. E aí, últimos 4 minutos, eu quero contar só um testemunho para você ver que a oratória ela pode influenciar a vida das pessoas. Eu estive lá no Grande Vitória, a igreja do nosso pastor, comandada lá pelo nosso pastor Ilha, pela pastora Eliandra. E ano passado, eu acredito que eu passei por lá para levar o Carnê dos Valentes. E quando eu peguei aquele Carnê dos Valentes, eu não tinha dúvida. Inclusive, eu sou o primeiro e continuo até hoje no Carnê dos Valentes contribuindo. Mas eu fui fazer um tour nas congregações e fui lá no Grande Vitória. E cheguei lá no Grande Vitória, perguntei, quem aqui está desempregado? Mais de 50% da igreja levantou a mão. Eu falei, amém, você crê que Deus pode abrir uma porta para você? Eu creio. Eu falei, então vem aqui na frente, pega esse carnê, que essa semana eu quero declarar que Deus vai abrir uma porta na tua vida. E teve uns 3, 4 irmãos que pegaram, e eu vi que pegaram com fé, com ousadia. E depois uma irmã, eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela é diaconisa, ela contou o testemunho, ela falou bem assim, olha, eu vi tanta fé na vida do pastor, que eu peguei e falei, Senhor, não tenho nem um centavo, mas eu vou pegar aqui porque eu quero te honrar. E depois de um tempo, eu não sei se foi na mesma semana, se foi na semana seguinte, mas depois de um tempo, Deus abriu uma porta, ela começou a trabalhar e ela começou a honrar aquele voto que ela tinha feito com o Senhor. É a diaconisa Sandra, meu pastor. Diaconisa Sandra. Até hoje ela é mantenedora do Carnê dos Valentes, não falhou um mês. Tá vendo? Então, quando a gente comunica aquilo que a gente vive,
a gente gera transformação na vida dos outros. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, que aquilo que você está vivendo no Evangelho, é isso que vai fazer as pessoas serem influenciadas pelo poder de Deus. Que esse momento, esse curto espaço de tempo aqui possa ter acendido o teu coração para estudar mais sobre oratória, sobre retórica, para que você possa ser aí, em nome de Jesus, um ministrador da palavra, como dizia o nosso apóstolo Tomé. Amém? Os últimos 2 minutos aí, para as saudações, para os glória a Deus, para você agora liga essa câmera aí para a gente bater um retrato aqui rapidinho antes de acabar. Eita, Deus, agora é hora de acordar, povo de Deus. Bora, Poliane, acorda aí o nosso amigo. Olha aí o Alberto, meu irmão. Pensa esse nome bonito. Minha apóstola Deusarina. Vai. Aqui, Ângelo Aquino. Mas parece mais Amanda. Diácono Carlos Castro. Vai cair. 1, 2, 3 e sorrisão. Tchau, gente. Deus abençoe, viu? Deus dê uma semana de paz. Alô. Que misericórdia, que a tua semana seja uma semana recalcada. Shalom, pastor. E transbordante da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Shalom, Donai, para todos. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória. Estou notando aqui, pessoal. Deus é bom. Vai cair. 23.